15 ensinamentos poderosos de Jesus que revelam o poder da sabedoria e podem transformar sua vida. Você já sentiu que está cercado por vozes demais, conselhos demais, caminhos demais, mas direção de menos? Já parou para pensar que talvez o que você precisa não é de mais informação, mas de sabedoria? Não qualquer sabedoria, mas aquela que vem do alto, que atravessa os séculos e permanece viva em cada palavra de Jesus. A maioria das pessoas acha que sabedoria é algo reservado só para quem estudou muito ou viveu demais. Mas os ensinamentos de Jesus revelam o oposto, que a verdadeira sabedoria está nas mãos de quem tem fé, coração aberto e disposição para amar, perdoar, servir e confiar, mesmo quando tudo parece desabar. E é justamente isso que você vai descobrir aqui. Neste vídeo, a gente vai explorar 15 ensinamentos transformadores de Jesus. E não são frases genéricas para decorar. São princípios de vida que podem mudar sua forma de ver o mundo, lidar com suas batalhas e encontrar paz em meio ao caos. Prepare-se para ouvir verdades que não agradam o ego, mas curam a alma. E se você tiver coragem de aplicá-las, mesmo que só uma, sua vida nunca mais será a mesma. Antes de mergulhar nessa jornada, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Não segura a bênção, espalha. Agora me responde uma coisa: você quer ser sábio aos olhos do mundo ou aos olhos de Deus? Se essa pergunta mexeu com você, escreve aqui nos comentários. Prefiro ser sábio no silêncio de Deus do que no barulho do mundo. Esse é o nosso pacto de hoje, um lembrete escrito com fé para cravar no coração e carregar para o resto da vida. A sabedoria divina que transcende o entendimento humano. Tem coisa que a gente não entende mesmo. Por mais que leia, estude, pergunte ou tente racionalizar, há situações na vida que parecem simplesmente fora da lógica. E sabe por quê? Porque existe uma sabedoria que não cabe na caixinha do intelecto humano. É uma sabedoria que vem de Deus, que opera em outra frequência. Uma frequência que exige fé, silêncio e humildade para ser compreendida. Jesus nos mostrou isso o tempo todo. Ele dizia coisas que até hoje fazem teólogo coçar a cabeça. Tipo, os últimos serão os primeiros, ou bem-aventurados os que choram. Parece incoerente, né? Mas é justamente aí que está a beleza da sabedoria divina. Ela não busca fazer sentido para o mundo, mas para a eternidade. A gente foi treinado para entender antes de obedecer. Mas com Deus, muitas vezes, é obedecendo que a gente entende. Por isso, quando você não tiver respostas, não se desespere. Talvez você esteja diante de algo que só a sabedoria do alto pode explicar. E ela raramente grita. Ela chega no silêncio da oração, no fundo da alma, quando a gente deixa de lutar com a mente e se rende com o coração. Quer um exemplo prático? Lembra de quando você orou e a resposta foi um não? A mente se frustra, mas a fé entende que até um não pode ser proteção. É aí que a sabedoria de Deus revela que aquilo que parecia perda era, na verdade, livramento disfarçado. Um bom exercício espiritual é começar o dia com essa pergunta: Senhor, o que o teu Espírito quer me mostrar hoje que meus olhos ainda não conseguem ver? Isso muda tudo, porque ao invés de buscar controle, você passa a buscar discernimento, que é o braço direito da sabedoria. E mais, comece a anotar pequenos sinais, um versículo que se repete, um conselho que toca fundo, uma sensação de paz, mesmo sem entender o que está por vir. Tudo isso é a voz sutil da sabedoria divina se manifestando. E sabe o que é mais curioso? Às vezes, quanto menos você entende, mais perto você está da vontade de Deus. Porque Ele não precisa da sua lógica. Ele só precisa do seu sim. O paradoxo da humildade e da grandeza. Se tem uma coisa que Jesus virou de cabeça para baixo, foi a ideia de grandeza. Enquanto o mundo prega que os grandes estão no topo, cercados de aplausos e prestígio, Jesus ajoelha, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Ele não fala de humildade apenas.
ele encarna a humildade, e isso muda tudo. O verdadeiro paradoxo é que, aos olhos de Deus, quanto mais alguém se esvazia de si, mais cheio do céu essa pessoa se torna. A humildade não é uma fraqueza enfeitada de virtude. É força controlada, é grandeza disfarçada de silêncio. É saber que você pode ser muito, mas não precisa provar nada para ninguém. A cultura de hoje nos empurra para a autoafirmação. Mostre seu valor, vença a concorrência, grite mais alto. Mas Jesus nos mostra outra via, a do serviço, da simplicidade, do lugar onde ninguém quer estar, porque ali é onde Deus mais age. E é aí que entra a sabedoria. Saber que descer não é derrota, é preparo, é fundamento para subir sem se perder de si mesmo. Quer ver isso na prática? Pense nas pessoas mais sábias que você conhece. Geralmente são aquelas que falam pouco, escutam muito e têm presença. Elas não forçam respeito, elas emanam respeito. Isso é grandeza moldada na humildade. E pode acreditar, não veio de um livro de autoajuda, mas de experiências vividas com Deus no chão da vida. A humildade, aliás, abre portas que a arrogância nunca conseguiria arrombar. Ela conecta, cura, inspira. E quando você decide andar por esse caminho, começa a perceber que a vida é menos sobre subir escadas e mais sobre descer degraus para alcançar corações. Não é à toa que Jesus disse: quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Isso não é um slogan bonito. É uma chave espiritual que transforma ambientes, restaura relacionamentos e atrai a presença de Deus. Então, na próxima vez que você tiver a chance de se exibir, escolha servir. Quando for tentado a se impor, opte por amar. E quando tudo em você gritar por reconhecimento, lembre que a verdadeira grandeza é reconhecida primeiro no céu e só depois na terra. Discernimento para evitar armadilhas sutis. Nem toda porta aberta é oportunidade. Nem toda voz doce vem de Deus. Às vezes, o que parece certo aos olhos humanos é, na verdade, um desvio disfarçado. E é aí que entra um dos dons mais urgentes e subestimados do nosso tempo, o discernimento. Porque nem sempre o mal se apresenta com chifres. Muitas vezes, ele vem elegante, sorridente e convincente. Jesus nos alertou sobre isso com firmeza. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. E não foi uma metáfora aleatória. Foi uma advertência real sobre as armadilhas sutis que existem até mesmo dentro dos espaços aparentemente espirituais. Palavras bonitas podem esconder intenções podres, e decisões precipitadas, ainda que bem intencionadas, podem gerar dores que duram anos. Por isso, discernir é muito mais que julgar. É enxergar além da superfície, é perceber o espírito por trás da situação. Isso exige intimidade com Deus, tempo em oração e coragem para dizer não quando todos dizem sim. E acredite, isso não se aprende num dia, mas se cultiva com humildade, silêncio e escuta ativa ao Espírito Santo. Uma dica prática: antes de tomar qualquer decisão significativa, seja um novo relacionamento, uma proposta de trabalho ou até mesmo um post que você está prestes a fazer, pare e ore. Senhor, essa é uma semente que vem do teu coração ou é uma isca para minha vaidade? Essa simples oração pode te livrar de encrencas que a lógica nunca conseguiria prever. Outra armadilha comum está nos elogios. Sim, até o aplauso pode ser armadilha. Quando você começa a depender da aprovação alheia para validar o que faz, você se torna presa fácil do orgulho. E onde há orgulho, o discernimento se torna cego. Por isso, cultive o hábito de avaliar o espírito das coisas e não apenas a forma. Aprenda a desconfiar daquilo que parece bom demais para ser verdade. Deus não opera no impulso, Ele trabalha na paz. E paz muitas vezes é um simples silêncio no peito que te diz: aqui é seguro, aqui é eu. Quando a lógica falha, a fé responde.
Tem horas em que nada faz sentido. Você olha ao redor, analisa os fatos, faz contas, busca conselhos e mesmo assim, tudo parece sem saída. É como estar num beco escuro, onde nem a razão consegue acender uma vela. E é justamente nesse lugar que a fé entra em cena. Não para explicar, mas para sustentar. A fé não é inimiga da lógica, mas ela sabe até onde a lógica alcança. E quando essa linha se rompe, a fé continua andando. Jesus nos ensinou isso com sua própria vida. Lembra quando ele multiplicou os pães? 5 pães e 2 peixes não alimentam milhares de pessoas na matemática humana. Mas quando se entrega nas mãos de Deus, a equação muda completamente. Muita gente sofre porque quer viver milagres, mas se recusa a sair da planilha. A sabedoria que vem do alto entende que o sobrenatural não se calcula, se confia. É como Pedro andando sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, venceu o impossível. Quando olhou para a lógica das ondas, afundou. A fé começa onde termina o controle. É o que te faz dar um passo mesmo sem enxergar o chão. E aqui vai uma aplicação prática. Quando você estiver diante de uma escolha que parece irracional, mas carrega paz dentro do peito, aquela paz que vem com oração, jejum e confirmação na palavra, talvez seja Deus te chamando para viver o que só a fé pode acessar. O mundo vai chamar de loucura. Gente próxima vai dizer que você perdeu o juízo. Mas a fé não precisa da permissão dos outros para funcionar. Ela só precisa de uma coisa: obediência mesmo sem explicação. E tem mais. Quando você caminha pela fé, Deus não apenas cumpre promessas, Ele molda o seu caráter no processo. Porque confiar quando tudo está escuro é o que forja a gente forte de verdade. Então, da próxima vez que a lógica falhar, não entre em pânico. Talvez esse seja o exato momento em que Deus está sussurrando: agora sim, você vai me deixar ser Deus. Sabedoria no silêncio. O silêncio incomoda. Parece vazio, estranho, quase insuportável num mundo onde todo mundo quer ser ouvido, onde opinião virou moeda e barulho virou status. Mas é exatamente no silêncio que Deus fala mais alto. Porque o silêncio não é ausência. É ambiente sagrado para discernimento, cura e sabedoria. Jesus era mestre nisso. Antes de tomar decisões importantes, ele se retirava para orar sozinho, em silêncio. Ele sabia que para ouvir a voz do Pai era preciso calá-las todas, inclusive a própria. E olha, essa é uma lição profunda. Às vezes, a sabedoria não está em responder rápido, mas em esperar com fé o tempo certo de Deus. Em momentos de tensão, a vontade da carne é reagir, falar demais, explicar, se justificar. Mas a sabedoria no silêncio sabe que há guerras que só se vencem no secreto, com joelhos dobrados e boca fechada. E não porque somos fracos, mas porque confiamos na justiça de Deus mais do que na nossa capacidade de argumentar. Quer um exercício prático? Comece seu dia com 5 minutos em silêncio completo, sem celular, sem barulho, só você e Deus. No início, parece perda de tempo, mas aos poucos você vai perceber algo precioso. O silêncio cura ruídos internos que você nem sabia que existiam. E mais, nem todo silêncio é passivo. Às vezes é ato de resistência. É como dizer: eu confio tanto em Deus que não preciso responder agora. O tempo vai falar por mim. Isso é sabedoria de gente madura, de gente que já entendeu que Deus trabalha enquanto a gente descansa nele. Outro ponto importante: evite cair na tentação de preencher o silêncio com distração. Redes sociais, séries, conversas vazias, tudo isso pode ser um ruído sutil que te impede de ouvir o que o Espírito Santo quer revelar. Às vezes, um simples silêncio pode revelar mais do que 1000 palavras ditas no impulso. Então, da próxima vez que sentir a urgência de falar, respire e ore. Talvez, nesse silêncio, esteja escondida a resposta que seu coração tanto buscava.
Sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Ser sábio quando tudo vai bem é fácil. Difícil mesmo é manter a calma, o discernimento e o coração limpo quando a vida aperta, quando te julgam sem motivo, quando te atacam sem você entender o porquê. Mas foi justamente nesses momentos que Jesus brilhou com mais intensidade, não com gritos ou vingança, mas com paz, firmeza e sabedoria divina. Jesus foi traído, perseguido, humilhado, e mesmo assim não reagiu com raiva. Ele respondeu com silêncio, amor e propósito. Isso não é passividade, é sabedoria. Porque ele sabia que se rebaixar ao nível dos seus acusadores era descer do lugar onde Deus o colocou. E essa é uma lição que a gente precisa absorver. Nem toda provocação merece resposta, mas toda prova exige posicionamento espiritual. Quando você passa por provações, é normal querer desistir, gritar, se defender. Mas e se eu te dissesse que a sabedoria nesses momentos é perguntar menos por quê e mais para quê? Em vez de buscar culpados, buscar propósito. Porque Deus não desperdiça dor, Ele transforma cada lágrima em crescimento, se você permitir. Quer um conselho prático? Em tempos de prova, escreva. Escreva suas orações, seus sentimentos, até suas dúvidas. Não para reclamar, mas para processar com Deus. Depois, leia a palavra. Comece pelos Salmos. Eles foram escritos por alguém que sofreu, foi perseguido, caiu e se reergueu. E ainda assim, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. A sabedoria para suportar perseguições também envolve escolher bem com quem você desabafa. Nem todo mundo vai entender seu processo. Alguns vão até usar sua dor contra você. Por isso, busque cercar-se de pessoas de fé, que te levantem e não te afundem ainda mais com conselhos humanos e sem discernimento. E lembre-se, o ouro é provado no fogo, e você, sendo valioso aos olhos de Deus, também será. Mas o fogo não veio para te destruir. Veio para queimar o que não te serve mais, para revelar o brilho que só aparece depois da resistência. Sabedoria de Jesus, ao reverter expectativas. Jesus era e continua sendo completamente imprevisível, e não no sentido de confusão, mas de sabedoria estratégica que desconcerta a lógica humana. Ele surpreendia os religiosos, confundia os poderosos e acolhia os invisíveis. Onde se esperava condenação, ele oferecia perdão. Onde o povo ansiava por um rei guerreiro, ele veio montado num jumentinho. A sabedoria de Jesus está em virar o jogo, sem usar as regras do mundo. Enquanto todos esperavam um Messias que esmagasse o Império Romano, ele veio com uma revolução silenciosa de amor, fé e serviço. E isso não foi fraqueza, foi ousadia celestial. Porque quando você sabe quem é, não precisa se encaixar nas expectativas alheias. Jesus nos ensina que não somos chamados para agradar, mas para cumprir um propósito eterno, mesmo que isso gere espanto, rejeição ou até escândalo. Essa sabedoria de reverter expectativas também aparece nas pequenas atitudes, como quando ele se sentou à mesa com pecadores, algo impensável para os religiosos da época, ou quando impediu o apedrejamento da mulher adúltera com uma frase que atravessa séculos: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ali, ele não apenas salvou uma vida, ele expôs a hipocrisia com um golpe de sabedoria pura e desarmou o sistema com amor e verdade. E aqui vai um exercício de reflexão. O que as pessoas esperam de você que talvez Deus esteja te chamando para contrariar? Pode ser a carreira que todo mundo acha perfeita, mas que não te traz paz. Pode ser uma escolha de vida que parece loucura, mas ecoa forte no seu espírito. Lembre-se, Jesus não veio cumprir expectativas humanas. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Na prática, isso nos desafia a viver com coragem, a dizer não para agradar os céus, ainda que isso irrite a terra, a responder com humildade onde esperam prepotência, a servir onde esperam que você mande,
porque no fim das contas, viver como Jesus é seguir surpreendendo, não pelo ego, mas pela sabedoria que vem do céu. O exemplo de Jesus, ensinando pela ação. Tem gente que fala bonito, mas vive torto. Com Jesus era o contrário. Suas ações gritavam mais alto que seus sermões. E é isso que torna seu exemplo tão poderoso. Ele não apenas ensinava com palavras. Ele encarnava a sabedoria em cada gesto, em cada escolha, em cada atitude que parecia simples, mas carregava lições eternas. Ele não disse, façam o que eu digo, mas não o que eu faço. Ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o ensino não vinha de um púlpito, mas de uma vida. Ele curava enquanto caminhava, ensinava enquanto comia, amava enquanto era ferido. Isso é sabedoria prática, aplicada e profundamente transformadora. E aqui vai uma verdade direta: o mundo está cansado de discursos. O que realmente impacta são ações coerentes com aquilo que se prega. Não adianta falar sobre perdão se não perdoa o irmão que te magoou. Não adianta citar versículos se o coração ainda transborda julgamento. Jesus nos desafia com a simplicidade de quem viveu o que ensinou até a cruz. Quer um exercício simples? Escolha hoje uma ação pequena, mas alinhada com aquilo que você tem aprendido com Deus. Pode ser perdoar alguém silenciosamente. Pode ser servir sem esperar aplauso. Pode ser ceder numa discussão só para preservar a paz. Esses gestos, por menores que pareçam, têm o poder de ensinar mais do que 1000 palavras. E mais, observe como Jesus lidava com os esquecidos, os doentes, os cancelados da sociedade. Ele se aproximava, tocava, restaurava, e nunca com pressa ou com vaidade espiritual. Ele sabia que o amor vivido vale mais do que a teologia repetida. A sabedoria de Jesus está nisso, em nos lembrar que o mundo está sempre observando e que, muitas vezes, a única Bíblia que alguém vai ler é a sua vida. Por isso, caminhe com propósito. Faça com excelência o que ninguém quer fazer. Seja luz quando todos estão sendo fumaça. Sabedoria para viver o presente, sem ansiedade pelo futuro. A mente da gente adora viajar. E quase sempre ela viaja para o amanhã. A gente se preocupa com o que ainda não aconteceu, se tortura por possibilidades e se prende em medos que nem chegaram a bater a porta. Mas Jesus, com sua sabedoria serena e firme, nos ensina: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Parece simples, mas é revolucionário. Viver o presente exige fé, porque a ansiedade, no fundo, é desconfiança disfarçada. É como se disséssemos a Deus: não sei se confio totalmente no que o Senhor tem preparado. Só que Jesus nos chama para outra postura, a de viver o hoje com entrega e responsabilidade, sem carregar o peso do que ainda nem veio. Não é sobre viver de forma inconsequente ou sem planejamento. É sobre entender que o planejamento pode ser nosso, mas a direção e os frutos pertencem a Deus. E quando confiamos nisso de verdade, o coração desacelera, a alma encontra descanso. O agora passa a ser suficiente. Uma prática que ajuda muito é a gratidão. Parece clichê, mas não é. Quando você foca no que já tem, em vez de se angustiar com o que pode faltar, algo muda dentro de você. Que tal começar o dia anotando 3 bênçãos simples? Um café quente, um abraço inesperado, um versículo que tocou fundo. A gratidão ancora o coração no presente. Outra dica: estabeleça limites mentais. Quando a mente começar a correr para cenários catastróficos, respire fundo e diga: Senhor, isso ainda não existe. Eu escolho confiar no teu cuidado hoje. Essa é uma oração pequena, mas poderosa. Ela te traz de volta para o agora, onde Deus está agindo. Jesus viveu assim. Ele não se antecipava ao sofrimento, embora soubesse que a cruz viria. Ele vivenciava cada momento com intenção, presença e paz. E é isso que ele nos convida a fazer, porque o futuro
O futuro está nas mãos daquele que já venceu o tempo e continua no controle. A sabedoria no perdão que liberta a alma. Perdoar não é esquecer. Também não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é, na verdade, um ato de sabedoria emocional e espiritual, uma decisão corajosa de soltar o que machuca antes que isso sufoque quem você é. Jesus não só falou sobre perdão, ele viveu o perdão até o último suspiro, olhando para os que o crucificaram e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É ou não é um dos atos mais profundos de liberdade já registrados na história? Enquanto o mundo espera vingança, Jesus nos oferece um caminho mais difícil, mas infinitamente mais libertador. Amar o ofensor e deixar a justiça nas mãos de Deus. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. A alma vai se envenenando aos poucos, vai ficando amarga, defensiva, pesada, e quando menos se espera, a dor que era do outro vira prisão sua. Já percebeu como algumas pessoas nunca superam certas histórias? Não é por falta de tempo, é por falta de decisão. Se você quer ver um milagre silencioso acontecer dentro de você, comece a orar por quem te feriu. Não precisa mandar mensagem, nem reatar laços destruídos. Perdão não exige reconciliação, mas exige libertação. O primeiro beneficiado é você. A alma fica leve, o coração ganha espaço para Deus agir de novo. E para quem pensa, mas ela não merece. A resposta é direta. Você também não merecia o perdão de Deus, e mesmo assim recebeu. Essa é a base do Evangelho. Perdoar é agir como Cristo, mesmo quando tudo em você quer gritar o contrário. Na prática, escreva uma carta que você não vai enviar para quem te feriu. Coloque tudo ali, a dor, a raiva, a decepção. Depois, ore sobre ela e queime ou rasgue. É um gesto simbólico, mas poderoso. Você vai sentir o peso saindo aos poucos. Perdoar é um processo, sim, mas é também uma escolha diária. E cada vez que você escolhe perdoar, é como se dissesse: eu prefiro ser livre do que ter razão. E isso, meu amigo, é sabedoria que vem do céu. A sabedoria de construir a vida sobre a rocha. Todo mundo quer estabilidade. Todo mundo quer paz, segurança, algo firme para se apoiar quando tudo balança. Mas poucos entendem que essa firmeza não nasce da aparência, nem do sucesso, nem do controle. Jesus deixou isso bem claro quando contou a parábola dos dois construtores. Um edificou sua casa sobre a areia, o outro sobre a rocha. A tempestade veio para os dois, mas só um ficou de pé. E o detalhe mais importante dessa história: a tempestade veio para ambos. Ou seja, ser sábio não te livra da dor, mas te prepara para suportá-la. A sabedoria de Jesus não promete ausência de problemas. Ela oferece fundamento para não desmoronar diante deles. Construir sobre a rocha é viver com base na palavra. É colocar em prática aquilo que se aprende. Não só ouvir e guardar, mas aplicar. E isso exige constância. Não dá para ser de areia numa segunda-feira e esperar firmeza no sábado. É no dia a dia, nas pequenas decisões, que a casa vai sendo levantada ou condenada. Quer uma dica prática? Estabeleça uma rotina de leitura bíblica que seja possível para você. Pode ser um capítulo por dia, começando por Mateus. Leia com calma, anote, medite. Depois, ore pedindo que Deus te ajude a viver aquilo. Parece simples, mas essa prática alinha sua alma com o céu e fortalece seus alicerces invisíveis. E mais, construir sobre a rocha também envolve quem você escuta. Hoje, com tantos influenciadores espirituais, é fácil seguir conselhos bonitos, mas sem profundidade. Avalie sempre: essa voz me aproxima ou me afasta de Jesus? Me encoraja a amar, perdoar, servir? Se não, pode ser areia disfarçada de verdade. O que Jesus quer é que a gente pare de maquiar fachadas e comece a trabalhar no alicerce. Porque no fim, quando a chuva cair, e ela sempre cai,
não vai importar o tamanho da casa, mas o chão onde ela está firmada. O poder transformador da sabedoria no amor. Existe um tipo de amor que não se aprende nos filmes nem nas canções. É o amor que não espera retorno, que não se abala com rejeição, que continua servindo mesmo quando é ignorado. Esse é o amor de Jesus. Um amor que cura, ensina, transforma e exige sabedoria para ser vivido no mundo real. Amar não é dizer "eu te amo" com facilidade. É perdoar quando tudo em você quer desistir. É ouvir sem julgar. É estender a mão, mesmo quando o outro virou as costas. Jesus nos mostrou isso em cada passo. Ele amou o traidor, amou os que zombaram, amou até o fim, porque sabia que o amor não era uma reação emocional, mas uma decisão espiritual. E aqui está a parte mais profunda. O amor é também uma estratégia divina. Ele quebra muros, desconstrói argumentos, toca onde nem as palavras alcançam. Quantas vezes alguém mudou de vida porque foi amado em vez de corrigido? Porque encontrou acolhimento em vez de condenação? A sabedoria no amor entende que nem todo confronto precisa de briga. Às vezes, um gesto de bondade desmonta a armadura do outro. Um silêncio cheio de paz vale mais do que 1000 justificativas. Um olhar que transmite compaixão fala mais alto do que discursos teológicos. Quer praticar isso? Comece dentro de casa. No jeito que você fala com quem convive, no tom de voz, na paciência com quem pensa diferente. Amor não precisa ser grandioso, precisa ser constante e verdadeiro. E mais, não se engane achando que amar é se anular. Amar com sabedoria também é saber colocar limites, é dizer não quando necessário, é não se deixar manipular. Jesus amou profundamente, mas nunca deixou de cumprir o que precisava ser feito. Ele equilibrava graça com verdade, compaixão com firmeza. O amor que transforma não é meloso, é maduro. Ele não finge que está tudo bem, ele trabalha para que fique. Ele não foge das feridas, ele cuida delas. E no fim, esse amor é o reflexo mais puro da sabedoria de Deus em ação. Sabedoria para tomar decisões difíceis sem medo. Tomar decisões difíceis é como ficar diante de um cruzamento escuro, sem placa, com gente gritando em volta e o coração batendo forte. Nessas horas, a sabedoria não grita mais alto que o medo, ela sussurra. E só quem está sensível à voz de Deus consegue ouvir. Jesus também enfrentou decisões assim. O maior exemplo, o Getsêmani. Ele suou sangue diante da cruz que se aproximava, mas mesmo diante da dor, orou: seja feita a tua vontade. A sabedoria aqui não foi fugir do sofrimento, mas escolher o caminho da obediência, mesmo sem garantias humanas de alívio. Decisões difíceis são inevitáveis. Terminar um relacionamento que não te aproxima de Deus. Dizer não para uma oportunidade que parece boa, mas te afasta da sua essência. Mudar de carreira, mudar de cidade, romper com hábitos. Tudo isso exige coragem, mas mais do que isso, exige discernimento espiritual. Uma dica prática: antes de qualquer grande decisão, se afaste um pouco do barulho. Tire um dia para jejuar, orar, caminhar em silêncio. Escreva o que sente. Liste os prós e contras. Mas principalmente, peça que Deus mostre não o caminho mais fácil, mas o mais alinhado com o propósito dele para a sua vida. E aqui está algo importante. Sabedoria não é ausência de medo. É seguir mesmo com ele, desde que você tenha paz no espírito. E essa paz é diferente da lógica. Às vezes tudo parece desorganizado por fora, mas dentro de você há um descanso profundo. É ali que Deus está. Também não confunda conselho com direção. Ouça pessoas maduras na fé, sim, mas entenda, a decisão final precisa vir de uma convicção entre você e Deus. Se ficar dependendo de opinião alheia, você viverá refém da expectativa dos outros e nunca experimentará a liberdade de obedecer. Tomar decisões difíceis dói, mas fugir delas dói mais.
porque adiar o que precisa ser feito só prolonga o desconforto e atrasa a bênção. Quando a sabedoria reina, até a decisão mais amarga se transforma em solo fértil para crescimento. Sabedoria para discernir a verdade em meio à confusão. Vivemos em tempos barulhentos. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma verdade. São vozes para todos os lados, redes sociais, notícias, conselhos bem-intencionados, pregadores de todos os tipos. E no meio disso tudo, a pergunta que ecoa no coração é: em quem eu confio? O que é verdade de fato? Jesus lidou com isso de forma direta. Quando Pilatos perguntou a ele: o que é a verdade? Jesus não entrou num debate filosófico. Ele já havia deixado claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade não é uma ideia, é uma pessoa. E para discerni-la, a gente precisa mais de relacionamento com ele do que de argumentos. A sabedoria, nesse caos todo, é saber filtrar. Não é sair acreditando em tudo que parece bonito, espiritual ou popular. É ter a coragem de pausar e perguntar: isso aqui carrega o caráter de Cristo? Porque a verdade pode ser simples, mas ela nunca será rasa. Pode ser firme, mas nunca será arrogante. Pode ser desafiadora, mas nunca será confusa. Quer uma dica prática? Antes de aceitar qualquer ensinamento, reveja o caráter da fonte. A pessoa fala com humildade ou com soberba? O conteúdo inspira fé, amor e serviço? Ou te leva a crítica, medo e divisão? A verdade de Deus sempre carrega frutos do Espírito, mesmo quando confronta. Além disso, busque maturidade bíblica. Leia a palavra com frequência. Não apenas para decorar versículos, mas para entender o coração de Deus. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais sensível fica para perceber quando algo parece de Deus, mas não é. E não se engane, o engano mais perigoso é aquele que vem com uma capa de religiosidade. A sabedoria espiritual também sabe esperar. Quando algo te confunde, não tome decisões apressadas. Deus nunca se move na ansiedade. Às vezes, só o tempo e a oração revelam o que está por trás. Confusão é terreno fértil para engano, mas também pode ser o empurrão para você buscar mais intimidade com o Espírito Santo. Lembre-se, discernir não é suspeitar de tudo, é ser guiado por um coração sensível ao que é eterno. E quem anda com Jesus, mesmo em meio à confusão, nunca fica perdido por muito tempo. Sabedoria que gera frutos eternos. A gente vive cercado de metas: comprar, conquistar, crescer, aparecer. Mas quantas dessas conquistas realmente permanecem? A maioria passa, enferruja, se perde ou vira lembrança. E é aí que a sabedoria de Jesus entra como um alerta amoroso. Invista naquilo que permanece. Invista no que tem valor eterno. A sabedoria verdadeira não é aquela que apenas resolve o hoje. É a que constrói o amanhã com propósito e o eterno com intenção. Jesus nos ensinou que a árvore boa é conhecida pelos seus frutos, não pelos seus ramos, nem pelas folhas, muito menos pelo barulho que faz ao vento. É o fruto que revela a raiz. Mas não estamos falando de frutos de vaidade, reconhecimento ou sucesso pessoal. Estamos falando de frutos do Espírito: amor, paz, paciência, benignidade, domínio próprio. Esses frutos não viralizam na internet, mas ecoam no céu. São sementes que você planta hoje e que alguém colhe amanhã. Às vezes, você nem vê, mas o reino sente. Quer um exemplo prático? Quando você escolhe perdoar em vez de guardar rancor, está plantando eternidade. Quando decide orar por alguém em segredo, mesmo sem ser reconhecido, está produzindo um fruto que nunca apodrece. Quando ensina com amor, serve com simplicidade ou orienta alguém com sabedoria, você está escrevendo capítulos invisíveis de uma história eterna. E isso não exige fama, exige consistência. Deus não espera que você faça tudo, mas que faça o que Ele te chamou com fidelidade, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno.
Lembra do menino com os 5 pães e 2 peixes? Ele não fez um milagre, mas entregou o que tinha. E nas mãos de Jesus, aquilo se multiplicou. A sabedoria que gera frutos eternos é silenciosa, às vezes solitária, mas sempre recompensada nos céus. Porque o que se faz com amor, com fé, com obediência, nunca é em vão. Nunca. Depois de mergulhar nesses 15 ensinamentos poderosos de Jesus, uma coisa fica clara: a sabedoria de Deus não é teórica, é transformadora. Ela não vem para impressionar, mas para transformar o jeito que você vive, escolhe, ama e enfrenta os dias bons e ruins. E o mais bonito de tudo, ela está disponível a todos que decidem buscá-la com sinceridade. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que ouviu aqui hoje? Qual dessas lições falou mais forte ao seu coração? Em qual delas você precisa praticar mais do que refletir? A sabedoria só faz diferença quando sai da mente e vai para o cotidiano. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas decisões pequenas e grandes. E Jesus não quer ser só um mestre admirado. Ele quer ser um guia presente nas suas escolhas e nos seus passos. Por isso, eu te desafio. Escolha um dos ensinamentos que mais mexeu com você. Escreva aqui nos comentários e compartilhe como você pretende aplicá-lo na sua vida a partir de hoje. Isso não é só um comentário, é um ato de compromisso, uma semente de transformação. E se esse vídeo tocou seu coração, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. A cada semana, você vai receber uma nova porção de sabedoria, fé e inspiração diretamente da fonte que nunca seca, a Palavra Viva de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que a sabedoria do alto guie seus passos e firme seus caminhos.